Oi, gente, tudo bem? Voltando aqui depois de uma pausa aqui, depois de umas férias, umas pequenas férias. Voltando aqui porque tá chegando o Enem. E eu vou fazer o Enem de novo, porque eu já tinha feito a inscrição antes de entrar na faculdade, enfim, então não vejo por que não fazer a prova. Mas eu não me dediquei, estudei assim como eu me fiz nos últimos anos, né, pra essa prova. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu tô estudando um pouco só pra redação, pra relembrar como é que é direitinho a redação, a estrutura da redação, porque foi o que me fez sair melhor. A redação foi o que me colocou dentro da faculdade. Eu tirei 980 nessa redação que teve do Enem 2019 e por isso eu trouxe ela aqui. Eu acho que pode ser de ajuda pra alguém. Eu trouxe ela aqui, impressa. Eu acho que pode ser de ajuda pra alguém, porque se tem uma coisa que me ajudava muito quando eu fazia redação pra tirar nota boa, era ver redações com nota máxima, nota 1980, né? Porque quando você tira 980 quer dizer que um corretor te deu 1000 e o outro te deu 960. Mas, então isso me motivou a trazer a minha aqui, que vai que inspira alguém gosta da minha forminha. Eu sei que tem professor de redação que se vê eu falando isso me mata, mas pra mim a redação do Enem sim é forminha de bolo e depois que eu aprendi isso eu só tirava nota boa. Então eu vou ler um pouquinho aqui, deixar os trechinhos com vocês. Quem quiser usar, fique à vontade, eu vou dar algumas dicas também ao longo do vídeo pra redação. Câmera do cinema. Nossa, quando eu vi esse tema eu fiquei em choque. Não esperava alguma coisa mais complexa, mas tudo bem. Comecei assim. Na obra Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, o autor e diretor realiza críticas sociais de forma descontraída a respeito do novo estilo de vida do homem no início do século XX, revelando assim como o cinema mostra-se uma ferramenta para a integração cultural dos cidadãos. No entanto, na contemporaneidade, o potencial educador e de lazer do cinema não é explorado de maneira ampla, visto que uma grande parcela da população brasileira ainda não possui acesso a esse recurso, devido às questões financeiras motivadas pela desigualdade social e pela segregação socioespacial. Então, eu sempre gostei muito de começar a redação com alguma coisa cultural, digamos assim. Eu sempre usei literatura. Eu sempre gostei muito, eu sempre decorei esses dois livros. Assim, eu sei eles de cabo. Agora não, eu já esqueci. Mas na época que eu fazia vestibular, que eu era vestibulanda, decorei direitinho todos os personagens, tudo que aconteceu com os personagens de Capitães de Areia, do Jorge Amado, e do Cortiço, do Luiz de Azevedo. Porque são dois livros clássicos da literatura brasileira, que tem muitos personagens e cada personagem eles têm um rumo dentro da história, né? Então, assim, você consegue pegar lá referência para vários temas, alcoolismo, ai, gente, esqueci aqui. Prostituição, preconceito religioso, étnico, um monte de coisa. Você consegue pegar essas temáticas nesses dois livros. Então, eu sempre gostei desses dois. Usava outros também quando eu lembrava, porque eu já falei em outros vídeos aqui, mas literatura sempre foi uma matéria que eu gostei muito, sempre gostei de ler. Mas eu sempre prezei pela literatura brasileira, porque é o que a gente estuda mais e também é o que eu acho que chama mais atenção no corretor, no caso da hora de corrigir a redação. Então, quando eu lembro que eu peguei o tema cinema, esses dois livros não abordam cinema, né? Então eu fiquei muito perdida na hora, eu usei o Tempos Modernos lá de improviso, mas assim, não interfiro em nada, porque eu já sei fazer uma estrutura de redação, eu sempre começo fazendo esse recorte cultural e aí eu trago o problema, e aí você sempre define duas problemáticas no final, eu sempre faço isso no final do parágrafo, pra poder definir que é sobre aquilo que eu vou falar no meu D1 e no D2, né, que é no segundo parágrafo e no terceiro parágrafo. Que o que eu trouxe aqui foi que o cinema ele não tem acesso fácil no Brasil por conta da desigualdade social, esse foi o meu D1, e por conta da segregação socioespacial, esse foi o meu D2. Sempre faço isso. Então, agora com D1, vamos lá. Sob esse viés, é possível inferir que o sistema econômico vigente no Brasil, o capitalismo, tem como seu principal objetivo o lucro. E, consequentemente, atividades como o cinema acabam sendo controladas por empresas privadas que cobram por seus serviços.
levando a uma segregação daqueles que não podem pagar. Com isso, estabelece uma relação com a ideia do filósofo Adorno, denominado indústria cultural, o qual afirma que ocorre, na atualidade, uma comercialização de elementos da cultura entre as massas. Sendo assim, nota-se como é necessário inserir aqueles que não podem pagar pelo cinema nesse meio, objetivando-se garantir o acesso à cultura e ao lazer para todos os brasileiros. Então, estrutura do D1 e do D2, eu sempre faço isso, eu sempre pego aquilo que eu citei lá no primeiro parágrafo, que vai ser o meu recorte, que eu comecei falando da desigualdade social, falei um pouco o que é, né, essa desigualdade social, expliquei mais ou menos, e e por que essa desigualdade social gera segregação, né, gera a falta de acesso ao cinema. E aí eu sempre coloco no primeiro parágrafo, na primeira frase isso. Depois eu sempre estabeleço com alguma teoria, ou geralmente ou histórica ou da sociologia e da filosofia. Igual aqui, eu falei da indústria cultural, que é do Adorno, né, que falava como as coisas são comercializadas, enfim. E aí eu já concluía, tipo assim, então por isso a gente tem que inserir as pessoas no cinema, de tal forma. E aí, agora eu vou pro D2, que é assim. Além disso, é necessário ressaltar como a disposição urbana influencia na acessibilidade dos cidadãos às atividades existentes na cidade, de forma que as regiões centrais e bairros nobres recebem maior atenção das esferas públicas e, assim, atraem maiores investimentos, como shopping centers, sendo esses os principais locais onde se encontram os cinemas. Dessa forma, percebe-se como a cidade do Rio de Janeiro se enquadra nessa situação, visto que no governo do prefeito Pereira Passos, passou por amplas reformas urbanísticas nos centros e as populações de baixa renda foram obrigadas a habitar as periferias sem nenhuma infraestrutura. Logo, constata-se a falta de incentivo para a instalação de cinemas em setores afastados do centro, o que se mostra um fator que contribui para a inacessibilidade de uma parcela da população a esses espaços, como acontece no caso dos cinemas. Enfim, nesse parágrafo eu trouxe de novo aquilo que eu tinha falado no final do meu primeiro parágrafo, né, que uma das causas dessa segregação, dessa falta de acesso ao cinema, é a segregação socioespacial. E aí eu lembrei da história, eu lembrei da questão da reforma urbanística que tinha no Rio de Janeiro, né, do governo Pereira Passos, naquele contexto da revolta da vacina, apesar de eu não ter citado a reforma da vacina porque não cabia aqui. Mas eu achei que isso cabia, eu lembrei disso naquele momento e fiz essa conexão histórica e foi o que pegou. Talvez essa conexão não tenha sido a melhor escolha que eu tenha feito, até porque o que eu perdi ponto foi a questão da competência 3, né? Que tô até com a vista... Ai, como é que fala? Vista pedagógica. Aí a que eu perdi ponto foi a competência 3, não sei se vai pegar. Que eu tirei 180 e o resto tudo foi 200, ó. Fazer o quê, né? Então, não sei se essa foi a melhor escolha, não sei se foi aqui que eu perdi ponto, porque eu lembro que eu conversei até com o meu professor de redação que me ajudava pra saber por que eu não tirei 1000, mas nem lembro mais também, eu teria que conversar com ele de novo. E agora a questão da conclusão. Diante do exposto, eu sempre começo os mesmos conectivos. Nos textos, eu sempre coloco sob esse viés, no segundo parágrafo, além disso, e termino sempre com diante do exposto. Aí, diante do exposto, medidas visando a democratização do cinema no Brasil mostram-se necessárias. Para isso, cabe ao Poder Legislativo, que é o órgão que vai fazer, né? Eu lembro que eu sempre aprendi no cursinho que eram 5 elementos na conclusão. Então, sempre fazia receitinha de bolo. Para isso, começava também com essa conjunção. Cabe ao Poder Legislativo, na ação da Câmara dos Deputados, então agente meio, implementar a criação de cotas nos cinemas, por meio da destinação de 10% das cadeiras das sessões para famílias de baixa renda. Então eu já coloquei aqui a ação. E aí eu coloquei entre travessões, fazendo um aposto. Tô esquecendo tudo já, incrível.
E eu fiz um aposto que vai ser o meu complemento, que é o quarto item, quer dizer, que eu coloquei assim: os quais podem ser comprovadas através da apresentação de carteirinhas do Bolsa Família ou de outros recursos estatais. A fim, que é a finalidade, o último elemento, de se ampliar o acesso da população ao cinema, proporcionando lazer e cultura. Aí, como eu não tinha mais linha, eu só fiz essa intervenção mesmo, que foi o que deu. Eu gastei 3, 6, 7 linhas pra fazer essa conclusãozinha pequenininha. Então eu finalizei só pra dar aquela juntada no texto da seguinte forma: a partir dessa intervenção, é possível que o cinema ocupe a função de ferramenta para a integração, como era feito por Charlie Chaplin. E aí, na última frasezinha aqui da minha redação, eu retomei a primeira frase da minha redação, que foi citando o que eu tinha falado, né? Igual o Charlie Chaplin, ele foi responsável pelos tempos modernos, que era usada como uma ferramenta de integração cultural. E aí eu citei a minha última frase como primeira, fazendo uma conexão do texto inteiro. Então mostra que você planejou esse texto, que o texto não foi feito aleatório, que você realmente sabe fazer uma redação. Então essa foi a minha redação do Enem de 2019, eu tirei 980 nela. Foi o que me salvou. Entrei na faculdade graças a ela, porque apesar de eu estudar numa faculdade particular, a minha faculdade ela usava a nota do Enem e o peso da redação lá era um tantinho bom. E é isso. Agora, as dicas que eu dou é realmente treino, praticar a redação assim diariamente e sempre recorrigir. No meu cursinho, eu sei que não é todo mundo que tem condição de fazer cursinho, que tem esse privilégio, né? Mas no cursinho, pelo menos, sempre tem os plantões de redação, que você marca um horário com o professor, você tem, acho que, eu não lembro se são 15 ou 30 minutos, acho que são 15, com ele, pra ele ler sua redação e falar o que você tem que mudar. Então, toda semana eu ia no plantão, nunca faltava nenhum. Então, sempre que eu ia, eu levava a redação da semana que tinha sido corrigida pelo colégio e a antiga que ele tinha recorrigido de novo comigo, com todos os erros que ele mostrava, assim, até eu tirar notas máximas. Então, a cada dia eu ia melhorando mais, então até que eu cheguei no 1000, não deu pra tirar 1000 no Enem, mas eu cheguei próximo e foi uma nota muito boa, 980. Então, e eu sei que como não é todo mundo que tem essa condição, eu recomendo usar alguma plataforma de redação. Eu sei que tem plataformas online que não são caras, é um investimento que vale a pena. Isso aqui não é publi, não tô recebendo nada pra ninguém, mas tem a redação nota 1000, que pelo que eu olhei lá o plano, ele é bem satisfatório. E assim, é sempre acompanhar mesmo, sempre reescrever até você atingir a perfeição. E é isso então, muito obrigada por assistirem, galera. E outra coisa, eu queria pedir pra vocês, por favor, deixem sugestões de ideias, vídeos, qualquer coisa que vocês queiram... Opa! O controle do ar. Qualquer coisa que vocês queiram ver por aqui. É difícil ter ideia assim, eu sei que tem gente pedindo estúdio vlog de rotina, essas coisas eu pretendo fazer. Mas mesmo assim eu quero saber o que vocês querem ver por aqui mais, porque eu tô disposta a fazer o que for preciso. Então é isso. Beijos, muito obrigada pela atenção e boas provas pra todo mundo. Eu espero que todo mundo consiga aquilo que procura. E se vocês não conseguirem, gente, não desistam. É o que eu falo, não desistir, só fica pra trás quem desiste, sabe? Uma hora vai chegar a sua vez, talvez não era pra ser agora. Então, é o que eu falo pra todo mundo. Tentem ir pra esse Enem com a cabeça limpa. Eu sei que é muito difícil, mas tentem ir com a cabeça limpa, relaxem no primeiro dia, assim, no sábado, né? Tentem ficar tranquilos, porque isso é muito importante. O ano que eu saí melhor no Enem foi o ano que eu tava com a cabeça mais leve. Isso é muito importante, então é isso que eu falo pra vocês. Boa sorte pra todo mundo, gente. Eu sei como é difícil estar nessa situação, mas depois que você passa por tudo isso, você vê como vale a pena, certo? Então é isso, gente. Beijão.